Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar da vitória do Furacão por 2-0 lá em São Januário, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar pela segunda vez da vitória do Atlético Paranaense por 2-0 sobre o Vasco da Gama lá em São Januário, porque na primeira vez eu gravei o vídeo inteirinho e só depois percebi que eu não tinha iniciado a gravação. Então, agora sim, falando de Atlético Paranaense, que foi a campo com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Zé Ivaldo e Kaique Rocha formando a dupla de zagueiros, Lucas Esquivel fechando o sistema defensivo pelo lado esquerdo, Eric Fernandinho, Christian e Arturo Vidal no setor de meio de campo, com Agustin Canóbio e Vitor Roque formando aí uma dupla de atacantes. E dentro dessa escalação, destaque para o retorno ao modo de jogo, ao sistema tático, a formação com 3 zagueiros, com 3 defensores, que o Atlético usa, ou vinha usando, até a partida contra o Bahia, quando a gente voltou por um momento a uma linha de 4, quando o time trabalha com a bola. Hoje a gente viu o Lucas Esquivel posicionado ao lado do Kaique e do Zé Ivaldo, quando o Atlético trabalhava com a bola, permitindo que o Christian, e em alguns momentos o Canóbio, atuasse como ala esquerdo, com o Kelvin liberado para avançar, até pela proteção oferecida pelo fato do Esquivel permanecer no campo de defesa. E à frente, lógico, Eric Fernandinho na base do meio de campo, o Vidal mais avançado, se aproximando da dupla formada por Vitor Roque e Agustin Canóbio. E se a gente imaginava uma partida um pouco mais simples, por conta da má fase técnica da equipe do Vasco, a gente acabou sendo bastante surpreendido negativamente no primeiro tempo, onde um Atlético pouco ritmado nas trocas de passe, bastante lento, teve muita dificuldade para vencer as linhas compactas da equipe do Vasco da Gama, comandada agora pelo argentino Ramon Dias, com destaque para a boa atuação do volante chileno, experiente volante chileno, Gary Medel, que jogador aí campeoníssimo com a seleção do Chile, passagens por clubes importantes da Europa, conseguiu oferecer proteção ao sistema defensivo e também ser uma alternativa no momento da construção das jogadas, da saída de bola, dificultando que a pressão que o Atlético até tentou fazer em alguns momentos gerasse recuperações no campo de ataque que permitissem transições rápidas em direção ao gol, que sempre são jogadas aí mais perigosas. Então, dentro desse contexto, o Atlético finaliza pouco no primeiro tempo, 5 vezes somente, 3 dessas finalizações de fora da área, mostrando um time pouco inspirado e tornando o empate com o qual as equipes voltaram para o intervalo um placar justo sobre todos os aspectos, inclusive do ponto de vista do Vasco, que também não criou para merecer uma vitória parcial durante a primeira etapa. No segundo tempo, a gente viu um Vasco melhorando, tá? Chegou, inclusive, a igualar o número de finalizações em 8-8 no começo da segunda etapa, chegou a criar algumas situações interessantes, embora nenhuma chance claríssima, e o Atlético sofria muito, seguia com muitas dificuldades para criar. Isso passa um pouco pela atuação menos precisa do Arturo Vidal hoje, na comparação com o que a gente viu na Liga Arena contra o Bahia. Isso é natural num jogador que acabou de mudar de equipe, está se adaptando a uma nova forma de jogar, aos seus novos companheiros, e principalmente está ainda readquirindo o ritmo de jogo, depois de ser pouco aproveitado pelo Jorge Sampaoli lá no Flamengo nos últimos tempos, né? Nas últimas partidas do chileno com a camisa do Flamengo. Então é natural, nada preocupante, porque foi só uma atuação ruim. Eu entendo que o Vidal tem tudo sim para se tornar uma peça importante e interessante dentro da equipe do Atlético Paranaense. Um jogador extremamente vitorioso, competente tecnicamente, inteligente taticamente. Acho que a gente tem tudo para ganhar muito com a adaptação completa do Vidal, que deve acontecer com a sequência de partidas. Mas nesse momento de um Atlético pouco inspirado coletivamente, apareceram aí algumas individualidades de destaque maior, lógico, para o Fernandinho, que mais uma vez, como eu já disse aqui em outros momentos,
resolve problemas dentro de campo pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua leitura de jogo. E quando o Atlético tinha dificuldades para criar e construir com a bola no chão, o Fernandinho se mostrou uma válvula de escape importantíssima e extremamente efetiva, acionando em velocidade os companheiros para transições rápidas, como a gente viu no lance do primeiro gol, onde o Fernandinho recebe a bola de uma disputa, acho que do Zé Ivaldo, mas vou ficar devendo essa informação com precisão. Rapidamente aciona o Vitor Roque, que rola a bola para a entrada da área, encontrando o Christian ali na meia-lua, né? Em condições de bater e abrir o placar para o Atlético Paranaense. O Christian, que é um jogador que eu já falei aqui em outros momentos, muito bom com a bola nos pés, bom controle de bola, boa capacidade de passe, um jogador com poder de definição, seja chegando à área adversária, como a gente viu hoje, seja concluindo de média e longa distância, como a gente já viu, e resolver outras partidas em favor do Atlético. É um cara que não deveria sair da equipe nesse momento, e por essa razão eu entendo que acaba se justificando a escolha, a opção do Wesley Carvalho por ter o Esquivel recuado, o Atlético postado com 3 atrás, para permitir que o Christian seja escalado no meio de campo, atuando como essa espécie de ala, né, alternando em alguns momentos com o Canóbio, o que aumenta a capacidade do Atlético controlar a bola e também aumenta a nossa capacidade de definição no último terço do campo, porque o Christian tem essa facilidade. Então, só temos aí a elogiar a presença dele nessa posição e a boa escolha do Wesley, tá? Eu acredito que a possibilidade de incluir o Christian na equipe como ala justifica a manutenção desse esquema onde o Atlético se defende constrói com 3 atrás, mantendo um dos laterais no campo de defesa. E depois, lógico, desse gol de abertura do placar, que foi importantíssimo porque coloca o Atlético no controle do jogo, força o Vasco a dar espaços que não vinha dando, espaços que foram mais uma vez muito bem explorados pelo Fernandinho, que encontra o Vitor Roque em uma situação de 1 contra 1 contra o defensor do Vasco da Gama. Ele consegue a finta, é derrubado, pênalti bem assinalado pela arbitragem, e que gerou uma situação aí inusitada, né, onde o Roque pega a bola com a intenção de bater, pensando inclusive, imagino, né, deduzo, na briga pela artilharia, e eu não teria tido problema nenhum com ele batendo aquela penalidade. Mas do banco de reservas veio a ordem do Wesley Carvalho para que o Vitor Bueno, que imagino que seja agora o batedor oficial, executasse a cobrança, e o Roque prontamente atendeu, entregou a bola ao Vitor sem aí problemas, mas na sequência reclamou aí, não bateu boca, mas reclamou em direção ao banco de reservas, manifestando a sua insatisfação pelo fato de não ter batido aquele pênalti. Eu entendo que como ele não reclamou de uma forma assintosa ou agressiva, não se trata de uma crise, não se trata de um episódio de indisciplina. Mas lógico que é uma coisa que a comissão e os companheiros, como o Fernandinho, como o Vidal, que tem aí passagem pela Europa, o Thiago Heleno, que é um dos líderes desse grupo, pode sim chegar nele no vestiário, o Thiago Heleno evidentemente não seria hoje, e dar um toque para ele para que isso não se repita, porque gera, ainda que só no momento, um clima meio ruim ali, que a gente que não acho que tem aí repercussões a médio e longo prazo, é uma coisa pontual, mas que na medida do possível é preferível evitar. Então, que a coisa seja conversada no vestiário, caso haja necessidade. O Vitor Bueno bate com competência, o Atlético faz 2-0, e aí aguarda somente o término do tempo aí regulamentar. Temos que falar do cartão vermelho do Zé Ivaldo, que foi bastante merecido, ele realmente deu uma entrada um pouco pesada demais. E houve um comentário na entrevista coletiva do Wesley Carvalho de que o Zé tomaria o terceiro cartão amarelo intencionalmente nessa partida, que ele acabou exagerando na entrada e acabou sendo expulso direto. Era natural imaginar isso, porque a gente no próximo final de semana, no próximo sábado, o Atlético recebe o Cruzeiro na Liga Arena, e o Zé Ivaldo já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, era natural que ele ficasse de fora dessa partida, até para preservação do próprio jogador, né? Porque qualquer erro, ainda que não intencional, seria colocado sob suspeita imediatamente pelos torcedores, então era natural o afastamento dele. Uma pena que ele tenha exagerado nessa entrada no jogo de hoje, acabou que ele vai ficar suspenso contra o Cruzeiro, mas segue pendurado depois do cumprimento da suspensão automática, né? Segue com 2 cartões amarelos. A gente lamenta, né? Mas infelizmente faz parte. Outra coisa que a gente tem que destacar, a boa atuação do Kaique Rocha, eu falei no momento da chegada dele, que era um jogador bastante promissor, alto, bom com a bola, mas que o rendimento dele, a entrega técnica dele dentro de campo era uma coisa que a gente deveria esperar a médio e longo prazo, porque tinha pouca experiência
no futebol profissional, né? Passou e jogou pouco pelo Internacional antes de vir ao Atlético, né, emprestado pela Sampdoria. E emprestado pela Sampdoria ao Inter, né? No Atlético o contrato dele é definitivo. E hoje fez mais uma boa partida, tanto defendendo, onde ele foi bastante seguro, quanto com a bola nos pés, onde ele teve um índice de acerto altíssimo, acho que foi mais alto da equipe, com muita participação na construção das jogadas. Então, uma bela atuação do Kaique, e acho natural, e deduzo isso, evidentemente, não é uma informação, que com a suspensão do Zé, o retorno do Thiago Heleno e o Pedro Henrique ainda lesionado, é natural que a gente veja Thiago Heleno e Kaique Rocha formando a dupla de zagueiros do Atlético diante do Cruzeiro no próximo final de semana. O Kaique fez por merecer, e enquanto ele estiver correspondendo tecnicamente dentro de campo, eu entendo que é papel do treinador continuar estimulando o desenvolvimento dele, porque quanto mais ele estiver em campo para amadurecer tecnicamente, taticamente, mentalmente, durante essas partidas, mais cedo ele vai se tornar uma alternativa mais consistente, mais sólida, mais confiável do ponto de vista aí, técnico, tático, estratégico, para a comissão técnica do Atlético. Pode vir sim a postular um posto de titular em algum momento, e a gente fica bastante feliz por isso. O Kaique realmente mostrou ter alternativas, ter aí boas qualidades que vão servir bem ao Atlético Paranaense no restante do seu contrato, caso ele continue se dedicando e apresentando um bom futebol. E então, no geral, uma análise aí mais ampla, eu vejo uma atuação para o gasto do Atlético. Não foi um grande jogo, longe disso, a gente apresentou algumas fragilidades no momento da construção, mas diante de um adversário que não é um clube qualquer, o Vasco é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, num estádio onde o Atlético nunca tinha vencido na história dessa competição, então vale pela quebra do tabu, vale pelos 3 pontos que alavancam o Atlético na tabela de classificação. O resultado acaba se sobrepondo ao desempenho pobre, mediano, cada um que chame como quiser, nesse momento, mas para o próximo final de semana, diante do Cruzeiro na Arena da Baixada, depois de mais uma semana completa de treinamentos, a gente espera ver um Atlético mais inspirado com a bola nos pés, aí provavelmente com a participação já dos reforços, Kaká e Bruno Zapelli, né, o Vidal mais adaptado, conhecendo melhor os seus companheiros. A gente torce para que um Atlético mais inspirado coletivamente com a bola nos pés, porque se antes eu falava que o trabalho do Wesley era bom, com boas ideias e alguns pontos muito positivos, embora ainda bastante embrionário, nesse momento a gente vai completando por volta de um mês e uma semana de Wesley Carvalho no comando da equipe principal do Atlético, sem que haja, pelo menos nesse momento, nenhuma especulação de que o Atlético esteja buscando um técnico efetivo para ser contratado. Então, a partir desse momento, a gente começa a esperar realmente mais consistência de desempenho e em mais alto nível dessa equipe, porque o Wesley já está trabalhando há algum tempo e já teve a oportunidade de apresentar e consolidar algumas ideias. Então, repito, no próximo final de semana contra o Cruzeiro, a gente espera um Atlético melhor do que viu hoje. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, aqui no canal Palavra Atleticano, ou lá no Podcast, na One Way TV, não decidi ainda. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.